Mateus 10:34. Não pense que vim trazer a paz, mas a espada. Essa é uma declaração de Jesus considerada controvérsia, né? Porque, como a gente bem sabe, ele é o príncipe da paz. Mas entenda, existe um contexto para tudo, e é por isso que você precisa saber analisar as coisas para entender o contexto das coisas e do porquê e do para quem Jesus estava dizendo isso. A gente sabe muito bem que a palavra de Deus ela é atemporal, ela existe. Se você ler um versículo hoje, ele tem um significado. Vai ler amanhã, ele vai servir para outra situação. Vai ler depois de amanhã, ele vai servir para uma terceira situação. E assim, sempre vai ter uma interpretação pertinente para cada momento. E por isso que a palavra de Deus ela é tão importante assim. Então ele não veio trazer paz, mas veio trazer a espada. Naquele contexto, onde ele dizia, Israel estava esperando um Salvador, um Messias que viesse trazer paz a Israel, né? Que viesse mediar ali os conflitos, viesse acabar com toda aquela, vamos dizer assim, aquela guerra que existia na época, né? De etnias, da religião, do judaísmo, né? Dos fariseus. Então, naquela época os judeus pensavam e queriam um Messias que viesse trazer paz a eles, mas ele não veio trazer paz naquela época. Ele veio e trouxe a espada. Como assim? Quando ele veio e as pessoas se convertiam, mesmo judeus, fariseus, qualquer um daquela época, isso era trazer a espada. Por quê? Porque quando alguém se converte, fatalmente vai trazer um incômodo. Vai trazer um incômodo substancial para quem se converteu e muito mais para quem convive com o tal convertido, porque a partir de então, como eu costumo ensinar, a gente vive, né, pertencendo ou ao reino das trevas ou ao reino da luz. Então aquele reino das trevas que antes mantinha uma pessoa sob a sua jurisdição, perdeu essa pessoa. Não faz mais parte do seu rol de membros da malignidade. Não está mais submisso às suas leis espirituais. Passou da morte para a vida. Não tem mais como o mal o sobrepor se Deus não permitir mais. Então aí começa a espada, começa a divisão, começa a confusão, começa o problema, começa o bate-boca. E quantos bate-bocas não tiveram, né? Na época de Jesus, simplesmente porque ele falava a verdade. E na sua vida é diferente? Você acha que na minha é? Ele veio trazer a espada e não a paz. É esse o sentido. Ele é o príncipe da paz? Com certeza. Mas no mundo onde reinam as trevas, quando você se torna filho da luz, você se torna portador dentro de você da luz que é Jesus. Você vai ser um portador da espada ambulante.
E aí, a receita do caos vai causar confusão. Vai. As pessoas não vão gostar de você assim. Já reparou que às vezes você entra em alguns lugares, né? Só uma pausa para admirar assim. Olha que maravilha, né? Glória a Deus. É maravilhoso ver assim o dia amanhecendo e ver assim a grandiosidade de Deus, né? Olha que maravilha. Tu vê o ser que criou isso aí tudo, ó. O ser que criou tudo isso. Tudo isso. Ele, por infinita bondade e misericórdia, permite que eu me relacione com Ele. Eu seria um idiota completo se eu não aproveitasse essa oportunidade. Então, voltando à história da espada que ele veio trazer, é isso. Às vezes você entra em algum lugar e perceba, automaticamente você olha para a cara das pessoas e elas sabem que entrou alguém diferente ali e elas não gostam de você. É automático, é automático. Você começa a causar do nada, e a gente sabe que não é do nada, né? Mas assim, de grátis, você já leva a inveja, você já leva a confusão, você já leva o disse-me-disse, você já leva as fofocas a seu respeito, você já leva o desagrado das pessoas. Por quê? Obrigado, Senhor. É terrível mesmo. Eu chamo ele de terrível, não é à toa. Olha o que ele me lembrou agora. Sabe por quê? Respondendo ao que eu acabei de falar. Por quê? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, é porque o que está em nós é maior. O que está em nós é bem maior. E aí o que está do lado de fora não vai gostar. Como é que aquele pedaço de carne ali está portando algo que é muito maior que eu? Ainda se diz portador da espada. Ih, não. Vamos lá, vamos juntar todo mundo aqui e vamos derrubar esse camarada aí. Vamos botar doença, vamos botar fofoca, vamos botar guerra, vamos botar confusão na família, vamos botar defeito no carro dele, na moto dele, na bicicleta dele, vamos botar os filhos e as filhas para serem rebeldes, vamos bagunçar com a vida dele e com a vida dela, porque não pode. Então entendeu a espada? Entendeu por que ele não veio trazer a paz? Em contrapartida, em outro versículo, ele diz assim, ó: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porque o mundo não dá paz a ninguém. O mundo não traz paz nem descanso de verdade a ninguém. É por isso que ele trouxe a espada. Ele é a espada, a palavra é a espada. Você entenda de uma vez por todas, se você pertence ao Senhor Jesus Cristo, você não vai ter paz de verdade convivendo com esse mundo. Você vai estar constantemente em guerra e é preciso você entender isso, porque a paz que ele vai te dar é no meio da guerra, é com a espada na mão. É com a espada na mão. Você precisa entender isso. Muitos cristãos morrem sem entender isso. Passam vidas infelizes, vidas miseráveis, sem entender esse contexto, sem entender a profundidade da palavra de Deus. E isso é muito ruim quando você está se dizendo um cristão ou uma cristã, mas você não consegue compreender o contexto da palavra de Deus. Por isso eu estou fazendo questão de explicar essa questão da espada, que parece uma controvérsia de Jesus, né? Poxa, uma hora ele fala que vem trazer a paz, ele é o príncipe da paz, aí outra hora ele fala que não, eu vim trazer espada, vocês vão ter muita confusão porque vocês estão me seguindo. E aí
no decorrer desse texto, né, que eu estou falando, é Mateus 10:34, você vai ver lá, lê lá na lidinha lá, que está escrito assim, ó, e os inimigos do homem. Já aconteceu isso com você? É? Me conta a novidade. E os inimigos do homem serão vindo da sua própria casa. Ô, da podrona. Bem-vindo ao meu mundo. Em outras versões diz assim, e os inimigos do homem serão da sua própria família. Então, é nesse contexto, é sob esse aspecto que ele veio trazer a espada. É sob esse aspecto que ele veio para confundir. Veio para confundir. Porque o que não é cristão, o que não pertence ao reino da luz, não vai compreender as coisas que são da luz. Porque inclusive dentro da cabeça da pessoa tem trevas. O que as trevas fazem? Quando você está num lugar escuro, você consegue enxergar ou você consegue não enxergar? Entendeu? Por isso também que é importante entender o contexto da palavra de Deus, estar sempre estudando a palavra de Deus. Você que é cristão, tá? Você que não é cristão e não quer fazer isso, eu não te julgo, mas também está cometendo uma burrice muito grande de não conhecer a Deus e nem desfrutar da sua amizade. Mas quando se pertence ao reino das trevas, você não enxerga claramente as coisas. Você é iludido o tempo todo, é enganado o tempo todo. Onde você vai, na verdade, o que você até pensa que a sua luz é trevas. A sua luz é trevas. Então, quando você pertence ao reino das trevas, até o que você pensa que é coisa boa, no final vai te levar para caminho de morte. Então é sob esse contexto que ele diz que ele veio trazer a espada. E que os inimigos seriam os da própria casa, da própria família, da sua própria parentela. Quanta confusão já não houve nas famílias depois que uma pessoa se converte, depois que uma pessoa se entrega a Jesus. Jesus começa a abrir os olhos espirituais dessa pessoa e não tem nunca mais, meu Deus do céu, obrigado Jesus por essa bênção maravilhosa, meu Pai do céu, te amo Jesus. Nunca mais tem como a pessoa ser burra novamente. É por isso que eu não permito mais que o sistema religioso me engane, como já me enganou há muitos anos, a respeito de milhares de assuntos que ainda é ensinado errado nas igrejas. É por isso. Porque, de fato e de verdade, eu sei que eu estou falando sobre Mateus 10:34, né? Mas isso também é pertinente. Quando você conhece a verdade, ela te liberta e não tem como você a não ser que você seja assim, não, tá bom, me engana que eu gosto de ser burro mesmo, eu gosto de ser burra. Mas fora isso, quando você é portador do Espírito de Deus, eu vou te afirmar uma coisa que talvez você entenda, talvez você não entenda. Você é portador de uma sabedoria, de uma inteligência sobrenatural. Não é sua. Vem de Deus. É por isso, entendeu agora, que a palavra de Deus diz que as coisas de Deus, as coisas espirituais, só se discernem em espírito, porque é espiritual. Era isso que ele estava querendo dizer. Tem uma passagem que diz que os discípulos lá foram perguntar para Jesus: Senhor, por que tu fala
com eles por parábolas e para nós você fala assim abertamente. E a gente te entende normalmente. Aí Jesus falou assim, ó, rapaziada, chega aqui, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Junta aí todo mundo. Ô João, vem aqui. Pedro, larga a espada um pouquinho, cega um pouquinho, vem pra cá, deixa eu explicar uma coisa. Sabe por quê? Porque para eles foi dado o espírito de um profundo sono. Entendeu quando eu falei sobre aquele que é das trevas, tem trevas até na mente, não permite que se enxergue as coisas e até o que a pessoa pensa que é luz é trevas? É por isso. Mas Jesus explicou que para eles foi dado o espírito de profundo sono, para que vendo, não vejam, ouvindo, não ouçam, e nem se entenda acerca das coisas do reino. Mas a vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Se você quiser também, eu vou falar uma coisa que talvez você entenda, tá? Talvez você não entenda. Se você quiser também trocar essa palavra por mistérios do reino quântico, os mistérios da quarta dimensão, aí é contigo. Mas quando você tem a mente iluminada, quando você é portador da espada, não tem a sua mente embaçada, nem a sua alma atrasada, não vai ficar por aí como todo mundo andando, perambulando pela calçada. Vai se tornar uma pessoa, não qualquer um, mas um cara um pouco mais esperto, muito mais esperto, porque agora aprendeu que de Deus é muito mais bonito e seguro você andar perto. E você acha que essa sabedoria vem de quem? De mim? Vem dele. Então é nesse contexto a paz e a espada, entendeu agora? Então não espere às vezes ser bem-quisto pelas pessoas, né? As pessoas têm uma ilusão assim, né? De chegar nos lugares. Eu não, eu já tô meio que, sabe, JJ McQuaid, Lobo Solitário, então já tô meio acostumado já a que não gostem de mim nos lugares, a que me acha às vezes metido e já não me importa mais com esse tipo de coisa. Eu já fui chamado de crentelho, já fui chamado de falso profeta, crente debochado. Uma das últimas agora foi crente debochado. Foi crente debochado. Então, quando você entende que ele veio trazer a espada e não a paz nesse contexto, você começa a enxergar com outros olhos. Aí tu pensa assim, então agora entendi o ódio que a fulana tem de mim. Agora entendi por que aquele chefe vive tentando me prejudicar. Aí você entende também do porquê que a palavra de Deus tem dicas muito importantes que diz que é para você servir. Olha só que sério e que difícil, né? Você servir ao seu patrão ímpio como se fosse servir a Deus. Olha que loucura. Você acha que Deus fez isso assim, despropositadamente? Não. É porque ele sabia exatamente desse reino quântico, dessa coisa espiritual, dessa névoa, dessa negritude no mundo espiritual que você ia ter que enfrentar.
Uma vez eu vi um filme que estava escrito assim, tava escrito na porta de uma igreja, como se fosse uma frase, né? Uma espécie de outdoor que tinha na frente de uma igreja, dizendo assim: ame os seus inimigos, vai deixá-los loucos. Você entendeu? A paz e a espada. A paz e a espada. Ele não veio trazer paz nesse sentido, não. Ele veio trazer a espada. E quando ele traz a espada nesse formato, entenda, você, preste atenção na coisa que eu vou te ensinar agora, para você ficar esperto, para você ficar esperta. Quando ele traz a espada, primeira coisa, automaticamente os soldadinhos do outro exército olham para você e veem assim: nossa, que amor, tá vindo ali um emissário da paz. Não, eles olham você com a espada e automaticamente eles estão e vão se armar, porque para eles você está chegando e você é um inimigo, você está com a espada. Quem está com a espada está chamando guerra. Então quando você chega com a espada, você chama guerra. Outra coisa, quando você é portador da espada, que você chama a guerra para si, preste atenção. O outro exército, ele fica atormentado. Por que ele fica atormentado? Porque ele começa a identificar que a sua armadura, a sua espada, não é uma espada comum, não é nem humana. Então ele começa a espernear, ele começa a jogar todo tipo de arma possível, imaginável e inimaginável para cima de você. Você entendeu agora por que às vezes aquele seu colega de trabalho odeia você mortalmente? Você às vezes não fez nada. Você não fez nada pro cara. Você não fez nada pra sua colega. E ela já fez até macumba pra você. Já botou seu nome na boca do sapo até a boca do elefante. Entendeu agora a paz e a espada? Acredito que dessa vez ficou bem clara a paz e a espada. Mateus 10:34. Não esquece disso. Você, portador da luz, portador da paz, você é um tormento para o mundo das trevas. E assim eu fecho esse vídeo dizendo o que diz lá no texto. Lê lá Mateus 10:34 em diante. E assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa.